vamos tratar sobre a questão das cores. E aqui nesses vídeos de reuniões anteriores, na número 59, 51, 46, 35, 30, 15 e na 3, tem assuntos ligados às cores. O tema hoje ele é enorme. A nossa agenda que está planejada é essa aí, começando por genes que levam à perda de melanina, e pode ser que a gente não consiga passar por todos esses assuntos aí hoje, senão na próxima reunião a gente finaliza. Bom, para iniciar, né, nós vamos voltar lá nos primórdios do surgimento dessa preciosidade que são os químbios, que é o primeiro evento, a primeira mutação, que foi o surgimento dos genes que levam à perda de melanina. Isso aconteceu lá há mais de 1.500 anos para trás, e o que foi caracterizado é que essa expressão genética se deve a dois pares de genes dominantes que promovem a interrupção de expressão de síntese de melanina, a perda da melanina. E, consequentemente, quando a melanina deixa de estar presente no peixe, na pele do peixe, as outras células pigmentares que, porventura, poderiam existir, se tornam visíveis, porque até então elas estavam encobertas pela pigmentação de melanina, que cobria a coloração dos pigmentos dessas outras células. Então, esta é a primeira situação, né? O primeiro passo. Nesse sentido, quando ocorreu essa mutação, os primeiros químbios coloridos, né, diferentes, sem melanina, que apareceram, eram peixes dourados, amarelos. E, por isso, o nome dele, Kim-gyo, né? Kim, ouro, gyo, peixe. Peixe de ouro, peixe dourado. Então, esse foi o início da história lá dos químbios. Muito bem. Para a gente entender o que veio acontecendo depois, é preciso a gente ir para um segundo estágio. Antes, eu quero só para reforçar, citar o trabalho que descreve essa questão dos genes de despigmentação, que é do Kadishima e publicado em 1977. E vai estar nesse vídeo aqui, na descrição desse vídeo. Ah, beleza, beleza. Então, nesse trabalho, ele apresenta isso. E o interessante é que, como são 4 genes, quando o peixe tem os 4 genes de despigmentação, a expressão dessa característica da perda da melanina começa a acontecer entre 3 e 4 meses após o nascimento. Então, é bem precoce. E aí os peixes começam a se tornar coloridos em função de não ter mais a melanina encobrindo as outras células pigmentares. Quando o peixe não tem os 4 genes dominantes, se ele tem apenas 3, esse processo pode iniciar mais tarde, levando 6, 8 meses, para dar início à despigmentação. Se ele tem apenas 2 genes de despigmentação, até que eles consigam fazer o efeito de eliminar a melanina, isso pode levar 1 ano e meio a 2. Se ele tem apenas um gene de despigmentação de melanina, isso pode demorar ainda mais tempo, levar 3, às vezes 4 anos para que o peixe comece a despigmentar. Por isso, é comum, né, as pessoas falarem, não, mas eu estou com esse peixe já tem tanto tempo e agora ele mudou de cor. O que será que aconteceu? Muito provavelmente, esses peixes que mudam a coloração, que perdem a melanina mais tardiamente, é porque possuem somente um gene de despigmentação. Ok. Tem um aspecto interessante nesse contexto. Quando a gente quer trabalhar para eliminar esses genes de despigmentação, porque eles vão interferir em outras características de coloração,
é trabalhar sempre com os peixes mais tardios, que têm uma menor frequência de gene de despigmentação da melanina, e, consequentemente, nos cruzamentos, eles poderão ter descendentes que não apresentem gene de despigmentação de melanina. Então, é interessante saber dessa característica e da expressão temporal desse gene, porque é um caminho, né? É um recurso que a gente tem para poder trabalhar no processo de seleção. Peixes que despigmentam melanina muito cedo, né? A gente deve evitar cruzamento com algumas variedades de cor para não introduzir gene de despigmentação de melanina nessas colorações que serão alteradas depois pela perda do pigmento de melanina. Deixa eu só aproveitar, porque tem uma pergunta do Minoro aqui no chat aqui, ó. Se submeter o peixe à situação de estresse, à ativação desses genes? Na realidade, eu desconheço isso. O que eu já vi é que peixes que despigmentaram, em determinadas situações de estresse, eles tendem a formar novamente melanócitos, aparece pigmentação escura, algumas manchas que posteriormente desaparecem. Parece ser um processo das células embrionárias entrarem em multiplicação e formar melanina e posteriormente perder pela expressão dos genes. Agora, esses genes ser ativados em função de estresse, né, os genes de perda de melanina, eu nunca vi nenhuma citação e na prática eu nunca vi isso não. Só para a gente trazer para o campo prático, Mauro, eu só dei uma entrada no Google aqui e digitei Goldfish Call, só para localizar que isso que você está falando da despigmentação da melanina, a gente está falando do pigmento preto que aparece nos peixes, né? E que isso aí, depois, quando o peixe muda de cor, pode ser que anteriormente ele tinha essas áreas escuras e depois isso aí vai desaparecendo, né? Uhum. Mas não é só pigmento preto, pode ser azul também. No Sim. caso dos cálicos, né, o Edonichik, o azul também se deve à melanina. Isso aqui assim, né? Isso. Então, se for para selecionar preto, aí o pensamento tem que ser diferente. Você tem que manter os que perderam o preto mais tardiamente. Na realidade é o seguinte, a coloração preta tem uma outra característica a mais, né? Se a sua intenção é selecionar peixes pretos, né? Se você quer ter peixes pretos, deve-se evitar peixes que tenham gene de despigmentação de melanina. Quando o que você tem é algum peixe que tem gene de despigmentação de melanina, usar entre eles aqueles que despigmentaram mais tardiamente. É que para formar a coloração negra requer ainda um outro fator a mais, que nós vamos falar um pouco na frente, na sequência do que a gente vai discutir hoje, porque tem outros fatores interagindo nessa brincadeira. E aí ele acaba sendo ao contrário, né? Em vez de ser os mais precoces, são os mais tardios, no caso do preto. Qualquer um que você queira que permaneça a pigmentação de melanina, sempre utilizar na reprodução os mais tardios. O ideal é peixes que não tenham gene de despigmentação, porque vai levar algumas vezes 2, 3, 4 gerações para você eliminar esse gene na linha. Ainda mais que geralmente os peixes vêm de fora e a gente não sabe a procedência, né? Exatamente. Exatamente isso. Por isso a necessidade de construirmos um plantel nacional onde os peixes estejam devidamente identificados e com seus genes mapeados. Mais no sentido de como vai ficar gravado isso, né? Depois pedir para o professor Mauro explicar assim, em que cores elas estão relacionadas à presença da melanina, né? Assim, falou no preto, né? Nos cálicos azuis. Minha pergunta, por exemplo, esse estigrado, né? Aquela parte preta e tal, ela né? Ela estaria relacionada também
Então, que cores seriam essas que a gente está falando quando a gente fala em presença, né? Ou que a gente quer que não tenham genes de despigmentação, enfim, como é que ele se manifesta, assim, mais para a gente... A melanina, na realidade, existe mais de um tipo de melanina. E o pigmento de melanina, né, tem mais de um tipo, eles expressam, né, visualmente, né, fenotipicamente, a cor cinza selvagem, preto, marrom, azul, e ainda pode dar um tom esverdeado. Depende da localização das células dos melanóforos, né? No peixe, a localização dele no peixe, se na pele, se na derme, e a densidade de população dessas células, a quantidade de pigmento dentro dessas células, a morfologia desses melanócitos, né, que são as células pigmentares de melanina, e como as vesículas estão distribuídas dentro dessas células. Nós vamos discutir que é o ponto seguinte, são as células pigmentares. Para a gente entender a coloração dos peixes, é preciso conhecer um pouco, né, da composição das células que apresentam pigmentos e que, quando a luz bate na superfície do peixe e ela é refletida, a gente vai se deparar com colorações, né? Tendo em mente que a luz natural ela é composta por comprimentos de ondas diferentes, né? De colorações diferentes, que a célula absorve determinado comprimento de onda e reflete aquilo que ela não absorve, aí que dá a cor que a gente está visualizando. Entre essas células de coloração, que essas células são denominadas cromatóforos, tem um conjunto de células que entram nesse grupo de cromatóforos. O primeiro são os melanóforos, que é a célula que retém, né, que detém o pigmento de melanina. O segundo grupo são os xantóforos. Esses retêm alguns tipos de pigmentos do grupo dos carotenoides. Depois, tem os eritróforos, que seguram pigmentos vermelhos. Ainda tem os iridóforos, que são células que fixam, não é exatamente um pigmento, mas um cristal, e que ele, ao ter a luz incidente alcançando, eles refletem uma tonalidade metálica. E, além disso, tem os leucóforos, que são células que também usam esse tipo de cristais, mas eles apresentam uma organização diferenciada dos iridóforos, que aí dão uma coloração metálica branca. E, mais recentemente, foi descoberto um outro tipo de célula pigmentar, que são os cianóforos. E esses cianóforos dão o tom azulado, cinza. Mas isso não foi em quíngio. Eu não sei se já tem alguma descrição desse tipo de cromatóforo em quíngio. Eu encontrei isso em outras espécies de peixe. Muito bem. Considerando esses tipos de células pigmentares, nós temos que entender como é que essas células funcionam. Então, geralmente essas células têm tamanhos variados de acordo com o grupo, umas são maiores, outras menores, mas elas apresentam dentro da sua estrutura celular vesículas onde estão contidos os pigmentos que elas contêm. E esses pigmentos podem migrar na célula. Então, imagine que tenhamos uma célula redondinha e os pigmentos podem ficar distribuídos em todo o citoplasma, podem se reunir totalmente no centro, avançar, ficar mais na periferia, podem ter variações de distribuição desses grânulos de pigmento dentro da célula. Isso é coisa assim bastante variável. Eu não sei, Mário, se você teria alguma imagem aí nos artigos que a gente já colocou sobre isso, que costuma ter imagem desses pigmentos. No artigo do Xanchen tem isso, mas a imagem dele é aquelas fotos antigas, não fica muito claro. Não sei se você consegue buscar aí, igual você fez
na internet? Isso, está aí, ó. Então, observem, a primeira célula em cima, à esquerda, os pigmentos da forma que estão distribuídos, e na forma da direita, ela está quase toda ocupada. Tem essas variações de distribuição das vesículas de pigmentos. Além disso, tem morfologia diferente dessas extensões estrelares aí da célula pigmentar, formato de vesícula, tamanho de vesícula, que podem ter variações dependendo do tipo celular. Nós vamos ver alguns detalhes disso em algumas colorações. E tendo em mente que essas células estão distribuídas de maneira, vamos dizer assim, a princípio, aleatória, e a frequência de cada uma pode variar de acordo com a característica genética do peixe. Então, tem sobreposição de células, né? E a combinação desses pigmentos e dessa distribuição é que vai dar o visual que a gente se depara com ele. Não existe assim uma separação nítida de uma para outra, né? Exceto em algumas situações. Né? Ainda tem algumas interferências, né? Em função de como esses pigmentos são estocados na célula. Por exemplo, nos melanócitos, as células produzem a melanina e estocam. Nos xantóforos, os peixes, no caso do quínguio, geralmente ele não segura, ele não produz, para ser mais exato, o pigmento laranja, pigmento vermelho. Ele estoca pigmentos que vêm da dieta e que, após serem metabolizados, entraram no processo de metabolismo do peixe, eles são modificados e aí sim eles são estocados. Observe que lá nos primórdios, os quínguios só tinha amarelo, que é o característico dos xantóforos, né? Depois, esses vermelhões aí mais vermelhos, muito provavelmente, né, surgimento por mutação de novas células, provavelmente os eritróforos, ou processos de pigmentação, de reter pigmento vermelho. Ok? No caso dos iridóforos e dos leucóforos, aí já é pigmento de guanina, que é cristais que vai refletir a luz para dar a característica de metálico. Bom, então observe que tem célula que sintetiza, tem célula que não sintetiza, mas ela estoca aquilo que veio da dieta. Daí a importância de ter na dieta o fornecimento de determinados pigmentos, para que o peixe possa metabolizar e estocar. Na natureza, os pigmentos têm origem de duas fontes: as algas, porque elas sintetizam pigmento, e as plantas, que também sintetizam pigmento. E como o quínguio faz parte da dieta dele, né? Ele é um peixe onívoro, ele come bastante vegetal, isso é importante porque ele está, nesse sentido, consumindo pigmentos e estocando pigmento. Daí a importância de ter parte da dieta de quínguio, quando se usa uma dieta mais natural, ter algas, né, e plantas, como as lamináceas, que são excelentes fontes de pigmento, como outros vegetais que podem ser dados, que todos eles têm, são fontes de pigmento. E, no caso das rações, as rações diferenciadas, que geralmente têm um preço mais alto, que tem a presença dos pigmentos para o peixe metabolizar e estocar. De acordo com o controle hormonal e ou o controle neural, esses elementos interferem na distribuição dessas vesículas pigmentares na célula, podendo fazê-las concentrar no meio da célula, distribuir medianamente, distribuir mais amplamente. Então, esses elementos interferem enormemente na distribuição
dos grânulos de pigmento que estão dentro dos cromatóforos e que aí vão variar a coloração da superfície do peixe. Um exemplo bem clássico desse comportamento, nos ciclídeos africanos, quando estão em espaço mais limitado, que tem uma população maior, geralmente o macho predominante ele entra na sua exuberância de cor e fica ali dominando com o colorido dele. Machos não alfa, eles não expressam essa coloração por controle hormonal e também neural, e eles ficam muitas vezes com a coloração de fêmea, para não apanhar. Se você retira o macho dominante, logo em seguida um outro aparece macho. E eu passei por uma experiência muito interessante, há long time ago, período que eu andei criando ciclídeos africanos, que eu comprei um conjunto de uma espécie de ciclídeo africano, e o macho apresenta a coloração amarela com riscas negras, muito interessantes. Então, comprei filhotinhos, logo que foram crescendo, pá, ficou dominante, beleza. Falei, bom, preciso ver se tem mais algum macho. Tirei aquele. Em seguida, apareceu outro. Tirei aquele, segundo. Apareceu outro. E assim foi. Eram todos machos. Pô, sacanagem, não ia ter reprodução nunca. Se eu não tivesse testado, eu ia ficar esperando, e não iria acontecer. Porque em questão, inclusive, de determinação sexual é outra história, tem uma série de interferências, mas isso em um outro momento, que não é o caso do químico. Então, essa expressão aí por aspecto hormonal, né, isso não é tão relevante no quíngio, porque não altera muito no quíngio se ele é macho ou fêmea, se está no período reprodutivo ou não. Esse fator para o quíngio não dizer assim, relevante. Mas tem o neural que é relevante. Foram feitos experimentos lá no passado, quando estava começando a estudar essas características de expressão. Vocês já devem ter observado que quando você olha um peixe no aquário, a pigmentação predominante é do meio para cima, no dorso. A parte de baixo dele é mais clara. Esta expressão se deve a controle neural para evitar predador. Por quê? Se o predador estiver abaixo dele, olhando para cima, vem a luz. Então ele está vendo a claridade e ele tem dificuldade em predar o peixe, porque o peixe por baixo está claro, ele não identifica o peixe. Se ele estiver por cima, o peixe está escuro em cima, que é para mimetizar com o fundo, que geralmente é escuro, né? E ele ficar, como diz, conseguindo escapar do predador. Por isso a importância de você ter um aquário onde o fundo tenha coloração mais escura, para permitir que o peixe expresse aquilo que é normal fisiologicamente para ele. Quando você coloca o peixe num compartimento que é branco no fundo, ele perde enormemente a coloração. Ele fica com a coloração mais fraca, mais pálida. Por quê? Ele tenta mimetizar com o fundo que está branco. Isso aí é controle neural de expressão das vesículas, a distribuição delas dentro das células pigmentares. Então, observem que nas células pigmentares nós temos a questão dos pigmentos, das vesículas, distribuição de vesículas e a influência de fatores externos. E mais um detalhe que é interessante, a luz solar. A gente, quando toma muito sol, o que acontece? Aumenta a melanina. Não no meu caso, que eu sou branquelo e, como diz, viro camarão, é a mãe, né? Assim diz o personagem lá do humor, né? Eu só fico vermelho. Faltou melanina na constituição. Então, nos peixes que ficam em ambiente externo, eles tendem a acentuar mais a coloração, principalmente aquelas relacionadas aos pigmentos mais escuros, porque o sol estimula a síntese de melanina. Então, aí é um fator externo. Outros fatores externos que interferem na coloração do peixe: temperatura, pH, né, a questão química da água. Se não está favorável para o peixe, né, ele tende a não apresentar a sua exuberância de coloração que normalmente ele teria.
Então, observe que tem um conjunto de fatores aí envolvido. A contração ou expansão dos melanóforos pode dar o tal do falso chocolate? Creio que não. Do que eu conheço, não. Não, eu vou explicar depois a questão do chocolate. Tá mais na frente, no item 4. Claro que a gente procura principalmente peixes que têm muita pigmentação, assim como o preto, a gente procura um peixe que seja o máximo preto possível. E isso a gente fala do corpo todo. Mas a gente vê tem muitos peixes que apresentam exatamente essa descrição. Eles são bem escuros, do meio, em cima geralmente é um preto maior ainda, mas ele tem levemente uma coloração mais clara, que chega, no caso do preto, um exemplo, ele chega quase a ser puxado para um selvagem, mas não chega a ser preto. Igual eu posso considerar esse peixe predominante black, mesmo ele tendo essa porção mais clara, desde que não seja uma despigmentação começando, que a despigmentação ela começa de baixo para cima. Tá certo essa dedução, professor? A pigmentação na parte de baixo do peixe, se as condições estiverem todas adequadas para ele, normalmente é mais claro. A parte de baixo da barriga é mais claro, né? Mesmo nos black, ele não é tão black assim embaixo na barriga, né? À medida que você vai subindo na altura do peixe, escurece mais. E a questão do black, nós vamos ver um pouquinho adiante, que é uma questão aí do número de células pigmentares. Assim, com relação aos cometas, o vermelho e branco. Tem o Saraçá, que ele é todo pintado de vermelho, né? Tem aquele que é listrado assim na horizontal. A parte de cima é vermelha, a de baixo é branca. Provavelmente esse aí vai despigmentar. Só que me apareceu um aqui que a parte de baixo é vermelha e a parte de cima é branca. Esse bicho vai despigmentar ou vai ficar assim? Então, Deu para o entender? terceiro item da nossa pauta de hoje, que é a coloração em peixes de escamas metálicas como ponto de partida, né? Uhum. Observe que os peixes de escamas metálicas, nós temos o amarelo, laranja, vermelho, branco, vermelho e branco, e inclusive tricolores, mas que é momentâneo, nos peixes de escama metálica. Ok? Quando o peixe é vermelho e branco, malhado, pintado, né, recebe a denominação de saraçá em japonês. Os vermelhos e brancos são saraçá. Saraçá é equivalente a chita, a coloração chita de roupa de mulher, aquilo da época de festa junina, vermelho e branco. Bom, o que caracteriza esses bichos? Como eu falei, tem essa variabilidade de cor, inclusive tricolor, né? E, por fim, ainda tem o preto, que são colorações em peixes de escamas metálicas. Os tricolores é questão de tempo, eles vão perder preto e vai ficar vermelho e branco. Por quê? Até hoje eu não vi, de tudo que eu já vi, dos cruzamentos, de outras criações, peixe metálico, de escama metálica, que mantenha pigmentação preta juntamente com vermelho ou com o branco. Não tem preto e branco, não tem vermelho e preto, não tem vermelho, branco e preto, não tem. Você tem ele todo preto, mas não tricolor permanente. Observem que é o caso, inclusive, dos pandas, que quando a gente adquire, né, ele está com dupla coloração, né, preto e branco, e o preto vai desaparecendo, 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 não tem panda permanente. Do que eu conheço, não tem. Isso significa que, com exceção do preto puro, todos os outros têm gene de despigmentação de melanina. Somente com a perda da melanina é que vai aparecer o vermelho e vai aparecer o branco, ou laranja, ok? Ou vermelho e branco.
No caso do preto, se ele não tiver gene de despigmentação, ele vai permanecer preto ou vai permanecer selvagem. Eu esqueci que tem a cor selvagem, né? Não coloquei aqui na minha listinha o selvagem, que é aquele acinzentado lá. Mas se tiver gene de despigmentação, vai surgir ou vermelho, ou laranja, amarelo, branco, não tem saída. Em metálicos, peixes de escamas metálicas, nunca vi nenhum que permaneça com pigmento de melanina. Então, nesse caso, o que você colocou do peixe vermelho e branco, a distribuição do vermelho em relação ao branco é uma característica extremamente variada. Eu ainda não encontrei um artigo que me caracterize geneticamente o peixe vermelho, quantos genes ele tem de vermelho para ele ficar todo vermelho. Eu suspeito, fazendo uma analogia ao chocolate, que o chocolate é um peixe totalmente vermelho, mas com melanina, ok? Então, observa que aí há uma exceção em peixe de escama metálica, mas isso é uma mutação. O chocolate é determinado por 4 pares de genes, ou seja, 8 genes. Quando você cruza um chocolate com peixe que não tenha gene de despigmentação de melanina, como o ceibum, na primeira geração aparece o quê? Um peixe de cor selvagem com gradação até black, até preto. Quando você cruza F2, em F2, né, cruzando F1 para gerar F2, em F2 você vai ter uma variabilidade dos 4 pares de gene chocolate. Pode sair com um gene, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, 7, 8. Aqueles que não saem com todos os genes de chocolate, sai um ceibum com manchas chocolates, ou mancha maior ou manchas menores, né? Vai depender da quantidade de genes. Então, eu suspeito que para ter o vermelho completo, sejam 4 pares de genes que determinam todo o vermelho no corpo. Mas isso é uma suspeição. Eu até hoje não encontrei nenhuma referência que confirme essa situação. Com relação ao preto, porque você tem o preto, o fosco, e tem o preto metálico. Qual que é a diferença genética dos dois? Preto fosco é ausência de guanina, de iridócitos. Que aí ele não dá o reflexo metálico. Ele fica aveludado. Então, assim, tentando fazer um resumo dessa parte da presença do preto. Então, todo preto que for parcial no peixe, vamos dizer assim, ele é transitório, ele vai desaparecer. Pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, ou não. Metálico. Metálico, metálico. Peixe metálico. Metálico, peixe metálico, isso aí. Peixe de escama metálica com mancha preta, parte preta, é questão transitório. de tempo para ele perder a melanina. Independente. Pelo menos até hoje eu não vi nenhum caso. Como eu citei antes, o que eu já vi é peixes expostos ao sol, que eram vermelhos. Depois de algum fator de estresse, ele aparecer pigmentação preta, mas Depois em seguida volta. despigmenta e não fica com preto. Não, isso é um ponto, assim, pelo menos para mim, né? Não sei para os colegas, mas para mim é importante, assim, na lógica, né? De entendimento dos metálicos, né? Isso para mim, assim, eu não tinha essa percepção, eu sabia que perdia e tal, mas que eu achava que podia restar, né? Partes pretas ainda ao longo do tempo, né? Mas numa lógica de seleção, isso é muito importante, né? Se você está buscando peixes, por exemplo, tigrados, né? Que tem aquelas
as partes pretas, vermelhas e etc, né? Ao longo do tempo você pode, desde que sejam metálicos, ao longo do tempo você pode esperar que aquilo não vai ficar, né? Mas o tigrado mesmo, permanente, é cálico. É Ele não é cálico. metálico. É. E isso vale pro azul também? A mesma coisa. Mesma coisa pro A azul. mesma coisa. É. Observe que o azul permanece no Seibum, Sim, que é também uma mutação como o chocolate, né? Mas que não tem agente de despigmentação, porque se tiver, vai ficar branco. Não tem entendi. saída. É questão de tempo. Tá, não entendi. Mas eu vou passar a palavra ali para o Rafael, mas tem só uma questão aí, ô Mauro. Nessa colocação do Hermínio aí, mas se o peixe for metálico, mas for todo preto, aí ele permanece preto. Não, aí sim. É só se Se tiver não tiver agente de mancha, né? despigmentação. É. E só para poder ilustrar isso que você acabou de comentar, eu baixei aqui um vídeo para poder pontuar isso aí que você está falando, que é o peixe que tem parte do corpo seibum e com as manchas chocolate, né? Exatamente. Então, ou seja, tanto o cinza aí, que é o seibum, que é o azul, tem melanina numa outra profundidade, numa outra tonalidade, quanto o chocolate tem melanina misturado com o vermelho. E se esse peixe aí não tiver gene de despigmentação, ele fica dessa cor. Se ele tiver gene de despigmentação, a parte seibum vai ficar branca, a parte chocolate vai ficar vermelha. Exatamente. Eu tenho um cometa laranja, até cheguei a postar um vídeo no grupo lá. Ele tem uma mancha preta. Ele é um oiado, tem uns 2 anos aproximadamente, uma fêmea. E ela tá com uma mancha preta próxima à cabeça ali. E até agora ela ainda permanece com essa mancha aí. Essa mancha aí, será que ela vai sair com o tempo e ficar branco ali onde está o preto? Ou O peixe, você falou que ele é laranja, não é branco. ele é todo laranja e tem só Isso. uma mancha preta? Sim, essa mancha preta, é. Não, porque você falou se vai ficar branco, provavelmente vai ficar laranja, Ah, né? É tá. só questão de tempo. Eu já tive peixe aqui com mais de 4 anos que despigmentou, Sim. ok? Então, é questão de tempo, né? Uhum. Se permanecer, vai ser uma coisa muito boa, uma surpresa, porque é uma mutação nova aí para gente, né? Mas eu acho pouco provável. Eu até hoje não vi isso acontecer. Não vi nenhum peixe que permaneça com mancha preta. Eu tive alguns aqui que eles mudaram também a cor e eu estou acompanhando ela para ver se vai mudar, quanto tempo vai demorar, né? E foi bom, Mário, pontuar a questão lá do preto, porque eu me esqueci de falar no tópico anterior, né, que o preto metálico, ele não nasce preto, ele nasce selvagem. Né? Os filhotinhos nascem selvagem. À medida que ele vai desenvolvendo, é que ele vai ficando preto. É que começa a expressar a característica e começa a aumentar a população de melanócitos. Então, nesse caso, geneticamente, ele tem expressão de maior crescimento de células de melanina e que vai escurecê-lo. No peixe preto, a concentração de células, né, de melanócitos é muito maior do que nos outros peixes. E uma coisa curiosa, quando o panda vem de Seibum, quando começa o processo de despigmentação do peixe, que é de baixo para cima, né, o peixe parece ter uma reação, como ele está perdendo os melanócitos que estão na parte de baixo, ele produz mais melanócito na parte de cima e ele fica preto, ao invés de ficar seibum. Muitos pandas são seibum. Ele escurece mais como se fosse uma tentativa de recuperar os melanócitos, mas que vai se perder, vai despigmentar. Esse aí é o peixe do Rafael, ó. Isso, Essa mancha preta aí que ele estava comentando. sim, sim. Isso pode ser só uma questão de tempo, a meu ver. Com relação ao Seibum, sempre que ele despigmentar, ele vai ficar branco?
Ou ele pode Seibum ficar fica de outra branco. cor? Sempre Seibum branco. fica branco. É porque ele não tem pigmento vermelho, exceto no F2 de cruzamento com chocolate, que aí ele vai ter mancha vermelha. Se ele despigmentar, ele vai ficar vermelho e branco, ou laranja e branco. Se quiser fazer Seibum, então, se despigmentar, tem que descartar os pais. Na verdade, você tem que ver qual o tempo que leva para esse bicho despigmentar, porque pode ser que eles não tenham todos os genes de despigmentação. Então, a chance de ter filhotes sem gene de despigmentação existe. Rapidinho. Com 3 meses já começa a ficar branco. O negócio eu no passado remoto, que eu também não sabia disso, né? Quando eu consegui meus primeiros seibuns, que foi um casal só, eu cruzei peixes vermelhos. E aí, vira e mexe, até hoje, de vez em quando, um despigmenta. Né? E Que esse eu só vim a entender isso e encontrar informação na literatura bem mais tarde. Já tinha feito, como diz, o cruzamento errado. Quer dizer, né, era o que tinha na época. esse branco do Seibum tem alguma utilidade para algum cruzamento estratégico ou só vai sair branco dele? Se você cruzar, vai ter filhotes seibum, mas que vão ficar despigmentados depois. Observe o seguinte: vamos fazer uma questão de aplicabilidade. Vamos imaginar que o seibum despigmentou. Tá, com que idade? Se ele despigmentou cedo, ele tem vários genes de despigmentação. Aí não é interessante cruzá-lo com peixes onde não se deseje ter despigmentação de melanina. Se ele despigmentou tardiamente, na falta de outro, ele pode e deve ser usado por cruzamento, porque ele vai transmitir o gene de despigmentação para um ou outro descendente. Não vai transmitir para todos, porque ele não tem todos os genes. Então, é esse o recurso. Foi isso que eu tive que fazer aqui para recuperar os meus seibuns. Quantos anos? De despigmentação mais tardia, cruzar entre eles, esperar mais tempo e por aí foi. De vez em quando aparece um retardatário ainda. Paciência. Valeu, obrigado. Vamos passar para o quarto item, que é exatamente o seibum e o chaquinho, o chocolate. Né? Essas duas características genéticas, né? Eu também já encaminhei no passado, aí o Mário tem lá na biblioteca da Unáqua, o trabalho do Xi Zhanshen, que foi publicado em 1934, que foi o geneticista chinês que estudou, né, a expressão genética dessa característica. Esse artigo é interessante ler porque ele traz informações de outras características, inclusive do cálico, porque lá naquela época, no passado, já tinha tido publicação, um autor afirmando uma coisa, ele constatou outra, publicou isso num outro artigo, e ele cita isso nesse artigo aí do seibum e do chocolate, e a comprovação que os outros tiveram depois. Mas aí nós vamos deixar isso lá para falar isso no momento dos cálicos. Então, no caso do seibum, é um par de gene recessivo e determina a coloração seibum. O que faz com que o peixe fique seibum? É supressão de células pigmentares laranja ou vermelho. Ele só tem melanócitos e esses melanócitos ou melanóforos, que são nomenclaturas equivalentes, eles têm uma morfologia um pouco diferente do melanóforo ou melanócito normal. Ele é mais estrelado e as vesículas também, que são os melanosomos, as vesículazinhas que transitam dentro da célula, elas têm volume diferente e transição também mais acentuada. Então, isso faz com que Ótimo, Mário. Da direita, né, é a coloração do seibum. Observe que na esquerda, o formato da célula pigmentar de melanina, a estrutura dela é diferente da célula
da direita. Perceberam isso? O tipo de estriação dos raios da célula para distribuição dos melanosomos das vesículas é diferente. Então, no caso do Seibum, né, é um melanócito ou melanóforo modificado e ausência de células pigmentares laranja ou vermelha. E é um único par de gene recessivo. Então, se você cruzar o Seibum, esse daí fica para o final, Mário, que esse é o purple. Se você cruzar um Seibum com peixe metálico, né, que o Seibum é metálico, que não tenha gene de despigmentação, esse peixe metálico ou vai ser na cor selvagem, ou vai ser chocolate, ou vai ser preto. No F1, não nasce nada Seibum. Quando você cruza F1 com F1, você vai ter a cada 4 filhotes, 3 na cor selvagem ou preto, o chocolate é à parte, que o chocolate é recessivo, e um Seibum. Então, é na expressão de 3 para 1. 3 para 1. Claro, porque é apenas um par de gene. Então, cruzando o Seibum com peixe metálico preto ou selvagem, né, o chocolate é uma situação à parte, como eu já falei, em F2, a cada 3 filhotes de cor selvagem ou preto, sai um Seibum. É isso daí. O chocolate, como eu disse antes, são 4 pares de genes recessivos. Se você cruzar o chocolate com peixe metálico que tenha gene de despigmentação, vai nascer chocolate? Vai, mas vai despigmentar e vai ficar vermelho ou laranja. Então, tanto o chocolate quanto o Seibum não é interessante fazer cruzamento com peixes de escamas metálicas se você quer preservar a cor Seibum ou a cor chocolate. De repente, né, o chocolate ou o Seibum tem uma morfologia que interessa ser transferida para os outros peixes de outra coloração, faz o cruzamento, mas sabendo que se nascer Seibum e chocolate vai perder a cor. O que interessa aí nessa situação de cruzamento é a morfologia ser transferida e não a cor. No cruzamento entre Seibum e chocolate, como eu falei, em F1 nascem filhotes de cinza e vai escurecendo até preto. Você tem uma combinação aí de genes, né? De Seibum vai ter um gene e de chocolate em torno de 4. Quando você cruza F1 com F1, a primeira geração, você vai ter um percentual de Seibum da ordem de 3 para 1. Já os chocolates vai ter uma variabilidade muito grande, porque pode nascer bicho com os 8 genes saindo do chocolate, que serão raros, pode sair com 7 genes, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, com 1. Então, o que sair Seibum pode ter uma mancha, 2 mancha maior, mancha menor, e vai sair também black, vai sair também de cor cinza. E uma fração muito pequenininha, aí sim, Mário, coloca aquela imagem lá do Xanchen, que é o púrpura, onde ele tem todos os genes recessivos, tanto os 4 pares de genes do chocolate, quanto um par de gene do Seibum. Aí ele dá essa imagem à direita. Você não vê as células pigmentares nítidas igual você vê no Seibum e no chocolate. Ele fica com essa cor assim meio acinzentado. Há um tempinho atrás eu comentei a respeito disso, de um vídeo de um peixe que alguém postou, eu postei para chamar a atenção disso, eu já não lembro mais quem foi que pôs o vídeo. Dá essa cor. Eu tenho um exemplar de peixe aqui assim, desse jeito, que é de cruzamento lá do passado. Então ele sai uma tonalidade assim, um cinza meio esmaecido, meio apagado, um pouco diferente dos outros. A expressão celular é modificada.
nem ceibum, nem chocolate exatamente. E no caso do chocolate, né, se você cruza o chocolate com peixe de escama metálica, que não tenha gene de despigmentação, em F1 não nasce nenhum chocolate. Cruzando irmão com irmã de F1, em F2, a cada 255 não chocolate, sai um chocolate, que é a expressão gênica de 4, né? 4 pares de genes para eles estarem todos juntos. Se a gente faz o cálculo multiplicando 4 por 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 256. Então, a ocorrência de chocolate vai ser de 255 para um chocolate. Aí, aquela história que o Minoro perguntou, mas é aquele meio achocolatado. Bom, quanto mais genes chocolate esse peixe tiver, mais ele se aproxima da cor do chocolate. Mas ele não é um chocolate puro. Tanto é que se você fizer cruzamento dele com outros peixes depois, né, ou 2 desses, vai nascer alguns chocolates e outros não chocolate. Então, para ser chocolate, tem que ter todos os genes recessivos. E uma coisa que às vezes nos engana, às vezes a gente vê um peixe que aparentemente está chocolate, mas ele pode ser um peixe preto que está começando a iniciar a despigmentação de melanina. Aí ele dá um tom de chocolate, que vai perder depois e vai ficar laranja ou vermelho. É o golpe na gente. Rasteira que o peixe dá. Agora, aproveitando esse ponto da sua fala aí, Mauro, se a gente quer fixar o chocolate, um caminho, talvez, para esse exemplo aí, ao invés de cruzar irmão com irmã em F1, é cruzar a irmã ou o irmão com um dos progenitores que for o chocolate, porque aí seu percentual de descendentes de chocolate é bem maior. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O ideal é ter macho e fêmea chocolate, para você não precisar misturar. Mas quando a gente não tem, a gente faz o quê? Né? Quem não tem cão, caça como gato. Né? Assim, não é com gato, não, porque gato não caça com a gente. Né? A gente usa o recurso que a gente tem. Já passei por várias situações dessas. Não tinha outro, fazer o quê? Vai levar mais tempo, vai ter que fixar depois, fazer novos cruzamentos, eliminar os que despigmentam. Paciência, tempo e haja espaço para manter os bichos para ver o que vai dar. É a realidade, gente. É a nossa realidade. Então, o ponto seguinte é o albinismo. No albinismo, foi um trabalho publicado em 1973 de Tokio Yamamoto, e ele constatou que a característica de albinismo é determinado por 2 pares de genes. Esse artigo também está na biblioteca da UNACOA, que eu já passei aí para várias pessoas, né? Então, quem quiser ir na fonte, que eu acho que é interessante ler e estudar, são 2 pares de genes recessivos. E o curioso que existe epistasia entre um gene e outro. Consequentemente, quando você cruza um peixe albino com peixe não albino, na primeira geração, tudo normal, sem albinismo. Cruzando o F1, você vai ter um percentual de albino de 15 para 1. Observe que são 2 pares de genes. Então, é 15 para 1. E vai ter um grupo intermediário um pouquinho maior do que dos albinos, são peixes que nascem clarinhos, que aparentam ser albino, mas o olho é pigmentado. E eles só vão adquirir melanina mais tardiamente e em pequena quantidade, em função da epistasia. E o curioso é que esses peixes dão um tom de vermelho muito mais acentuado, muito bonito, dão um vermelhão bonito, metálico. E aí, aqueles que nascem não albinos têm a variabilidade de ter um ou 2 dos genes de albinismo.
Aí, só fazendo o cruzamento para saber se vai expressar ou não o albinismo depois. Então, observa um detalhe, que é a questão do albinismo, que é perda de melanina, porque não tem a enzima que transforma, né, o aminoácido para melanina. Não tem tirosinase. Então, não forma pigmento negro. Aí ele fica albino. Bom, então o albinismo é ausência de melanina, e que é caracterizado, inclusive, com o olho vermelho, porque o fundo do olho não tem melanina, o vermelho é reflexo dos vasos sanguíneos que estão lá no fundo do olho. Mas as outras células pigmentares têm nada a ver, tem todas elas. Então você pode ter albino dourado, pode ter albino laranja, pode ter albino vermelho, vermelho e branco. Não terá melanina. Estou colocando uns albinos aí, ó. Aqui tem os que não têm olho vermelho, com esses tons diferentes. Geralmente, o vermelho no albino é menos intenso do que o vermelho nos metálicos, né? Que o albino, no caso, é metálico, né? Uhum. Mas ele é menos intenso. Daí a importância da dieta, do aporte de pigmento para ele avermelhar bem. Agora, os dourados, você pode dar o pigmento que eles vão continuar dourados. Eles não vão ficar vermelhos ou laranja. Porque, no caso, o branco, né? O quingo branco significa ausência das células pigmentares. Para o preto, para o laranja, para o azul, ele tem os iridóforos, né? Tem guanina, tem reflexo metálico, mas não tem os pigmentos outros de coloração. Ô, Mauro, tem cálico albino? Eu tenho vários. Aí nós vamos entrar nos cálicos em seguida. Ah, Só que eu gostaria de fazer uma inversão, que o item 6 seria o cálico, eu deixaria o cálico por último, e vou falar do MET primeiro, que vai ajudar a clarear isso, porque o cálico é bem mais diversificado. Tu mostrou, vou mostrar uns albinos aqui, tu disse, esses aqui são os que não têm olho vermelho. O albino não tem obrigatoriamente que ter o olho vermelho? É uma pergunta. Não. Talvez Eu falei porque ali naquele grupo tem uma meia dúzia ali que não tem olhos vermelhos, o restante tem. Ah, tá. Então, mas essa meia dúzia não é albino. Isso. Tá, não, beleza. Não tem olho vermelho, não é albino. O albino é total ausência, no caso aí do que nós estamos tratando, de melanina. Né? Se tem o olho escuro, não é o contorno do olho, não, é o fundo do olho. Né? O miolo do olho lá, vermelho. Porque não tem célula pigmentar lá na parte final do olho, lá no fundo do olho. Aí os vasos sanguíneos, né? Fica tudo transparente, o tecido, e eles ficam vermelhos, refletem o vermelho pela luz. Esse artigo aí é do Yamamoto, né? Mostrando as 3 categorias de embriões, onde o da esquerda ele tem melanina, o do meio ele tem um pouco de melanina, ele tem epistasia, e o da direita, o C, é o albino. Esse B, à medida que vai crescendo, ele começa a pigmentar o olho, como vocês estão vendo aí lateralmente. Já o albino não pigmenta o olho de jeito nenhum. Então, eles são muito clarinhos e podem ser confundidos com albino, mas não são. Tem que atentar para o detalhe do olho. A gente vê isso com muita tranquilidade à noite com uma lanterna. Durante o dia é meio difícil você visualizar. Por isso que eu tenho o hábito de olhar os bichos à noite com a lanterna. Você vê detalhes, né, que durante o dia você não vê.
Os albinos, então, se você, dependendo da bacia, da cor dela, de dia você olhar, você não vê o albino. Eu tive a sorte de uma noite estar olhando, e eram filhos de Demequim Black, de Curoi Demequim, e um movimentou, uma larvinha movimentou, brilhou, falei, que é isso? Peguei a lupa, fui conferir, né? Aí eu descobri que tinha albino. Foi aí que eu comecei a saga dos albinos, que nasceram alguns aqui em casa de Demequim. E o aspecto curioso disso, que a gente deve separar os albinos dos outros, porque, como os albinos têm uma deficiência visual com a claridade, né, eles não seguem alimento mesmo a velocidade dos outros. Então, eles ficam para trás no crescimento, os outros vêm e comem eles, não sobra nenhum albino. Então, os albinos devem ser criados separados. Você acabou de responder o que eu ia perguntar. Porque às vezes, quando está em conjunto, você vê essa diferença de desenvolvimento do albino frente a outros, né? Aí a dedução é que o albino, quer dizer, dedução por inexperiência, é que o albino tem alguma deficiência de crescimento. Na verdade, não é. É que na competição ele fica para trás, né? Simplesmente. Exatamente isso. Se você separa os dois grupos e dá a mesma quantidade de alimento, eles crescem normalmente e geralmente, como os albinos, a quantidade é menor, vai ter menor concentração de população, eles crescem mais rápido do que os não albinos, que estão em Entendi. maior densidade populacional. Que aí é outro assunto que nós já discutimos aí, né? A questão da densidade e crescimento. Podemos então passar para o MET? Bora. Então, o MET é uma outra mutação. É, não tenho informação de quando surgiu, né? Da mesma forma que eu não tenho do Chaquin, do Seibum, mas é uma mutação onde o peixe tem total ausência de escamas metálicas. Então, falta nele a guanina, pigmento guanina. E aí ele fica com essa aparência meio transparente. E o olho também não tem iridócitos. Então dá esse olhão preto. Ele não tem olho com contorno metálico que cálicos possuem. Essa característica genética, né, é um par de gene, que aí não é nem recessivo nem dominante. O primeiro trabalho que foi publicado, no qual o Xanchen se reporta, foi acho que de Berg, um pouco antes do Xanchen, acho que foi em 1927, se minha memória não estiver falhando. Ele achou que havia dominância do metálico para o não metálico e dando no intermediário os cálicos. E o Xanchen demonstrou que não, né? Não há dominância nem recessividade. O que nós temos é uma herança intermediária. Se você cruzar um match com um peixe de escama metálica, 100% dos filhotes em F1 vão sair cálicos. Aí, atenção para o detalhe: cálico é aquele peixe que apresenta simultaneamente escama metálica e escama transparente, independe da cor. Normalmente, quando a gente vê as imagens de peixes cálicos, tal, peixes muito pigmentados, com aqueles tons azulados que é o preconizado, né? Mas aquilo é uma tipologia de coloração. Cálico é presença simultânea de escama metálica e escama não metálica. Ele pode ter 99% das escamas metálicas e 1% da escama transparente. Ou o contrário, 99% de escama transparente, 1% de escama metálica. Essa variabilidade é outra característica do cálico. O cálico tem uma série de interações e que nos permite uma variabilidade assim fantástica. Eu sou um dos fãs do cálico por essa diversidade de expressão fenotípica que ele apresenta.
Mas tenha em mente que o MET, o olho é totalmente preto. No cálico, você pode ter com o olho totalmente preto, com um olho preto e o outro metálico, olho parcialmente preto com parte metálica e as escamas variadas. Geralmente, os cálicos mais pigmentados, eles apresentam uma população de escamas metálicas maior. Parece que tem uma interação, uma correlação aí com os pigmentos. E, nesse contexto, dos METs e de cálicos, nós podemos ter peixe praticamente transparente, de você ver os órgãos internos dele, devido a não ter células pigmentares também na derme. Então, ele fica transparente. Ok? Bom, então, a questão agora é a coloração dos cálicos. Aí, bicho, é uma caixinha de surpresa. Você pega 2 cálicos e dá uma variabilidade de peixe. Por quê? O cálico é herança intermediária. Normalmente, quando você cruza 2 cálicos, teoricamente, você vai ter 25% de peixe metálico, 50% de cálico e 25% de peixe sem escama metálica, o MET. Mas essa frequência de MET geralmente é menor. Parece que tem algum outro fator que o MET ele é um peixinho menos resistente. Você geralmente não tem 25% de MET, o percentual é menor. Parece que morre na embriogênese ou logo depois morre, eles são mais sensíveis. No caso, o MET, os pandas que tem são MET? Eles foram feitos através do MET ou não? Porque me parece que seria um caminho. Não, o panda não tem nada a ver com MET. O panda é um metálico que vai despigmentando, ok? O panda normalmente é de black ou de seibum e que não tem células pigmentares vermelha, que ele fica branco e preto. E vai perdendo preto, perdendo preto, perdendo preto. E não tem nada a ver com MET. Os pandas, especificamente, são peixes metálicos. Pode ter cálico panda? Pode. Né? Não existe impedimento. Eu confesso que nunca vi. Os ranchu, né, que é acho que é momiji, se não me engano, momiji. Eles são uma espécie de MET, porque eles começam a colorar, eles coloram por baixo da escama, né? Depois, assim, eles não... Eles são momiji, o termo. Os japoneses têm o hábito de associar coisas da natureza a outras coisas deles, da cultura deles. Momiji se refere a uma árvore que chama bordo, que no outono ela dá uma coloração avermelhada. Então, momiji é um MET vermelho e que é comum ter algum momiji com alguma escama metálica, ou seja, algum cálico que apresenta, né, o vermelhão, e o vermelho fica mais acentuado, e também é chamado de momiji. Eu já vi diversas imagens em sites japoneses, momiji MET e momiji cálico. Os momiji aí. E a outra... O momiji é esse menorzinho aí no meio. Aqui, né? E esse aqui de baixo também. Ele não tem pigmento vermelho, pigmento preto, outra cor, é todo vermelho, né? E transparente, podendo ter alguma escama metálica. Tá, mas então, mas aí, beleza. Mas tem alguns desses que eles acabam ficando com outras cores também. Eles são transparentes, mas acabam tendo uma, né? Assim, que ele continua sendo um match. Não é momiji.
Não, beleza, mas é um match. É um match, Isso que eu quero dizer, o tranquilo. match ele pode ter outras cores, e não é só aquele bicho. Sim, 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 perfeito. Era aí que eu Você queria pode ter chegar. match, sim, você pode ter match branco, você pode ter match vermelho, laranja, vermelho e branco, laranja e branco, ok? Pode ter match, inclusive, né, com pigmentação preta, aí não interfere no caso de cálico, não tendo gene de despigmentação, ele vai permanecer com melanócito, ok? E a Então, outra, é, só que aí não é denominado momidi. sim, sim. Não, e a outra é só um comentário, acho, em cima disso que você falou, que assim, aqui a maior parte dos peixes que eu reproduzo são cálicos, né? Os peixes Uhum, das peixes, né? sim. E de fato, assim, esses match e tal, ele vai ficando pelo caminho, assim, né? Eles ficam vão lá fundo quando cresce um pouquinho, mas depois eles começam a ficar lá no fundo, não saem, vão definhando e acaba que eles não conseguem nem nadar mais, né? É quase impossível assim fazer eles virem para frente, né? Parece que tem alguma interação gênica aí, o Ederson, que a característica MET, né, deprime o peixe. São poucos MET que desenvolvem bem. Uma boa parte deles não vingam. Então, o MET tem variabilidade de cor, como os outros. Desde que não tenha gene de despigmentação, né, ele pode ter as outras colorações, sem problema. Mas o olho sempre será escurão. Ok? E medir especificamente o MET vermelhão. O vermelho fica mais acentuado, porque esse vermelho, inclusive, ele é mais interno. Ok? Ele está na derme, na musculatura, ele fica um vermelho mais bonito, um vermelhão bonito mesmo. Eu tenho uns peixes aqui de cruzamento da linha que eu estava montando o ramatou, que tem uns vermelhões assim muito interessantes. Então, agora, nós vamos para os cálicos. Então, nós vamos começar com o sakura. O surgimento do sakura, como eu disse, os japoneses gostam de associar coisas da natureza e dar nome de coisas da natureza àquilo que ele faz, né? O sakura surgiu por cruzamento de ranchu cálico no padrão Edo Nishiki, né? Que foi cruzado com peixe metálico vermelho. Ou seja, foi introduzido o gene de despigmentação de melanina no cruzamento do Edonishiki. E aí, o que aconteceu? O peixe, os descendentes, que nasceram Edonishiki, bonitinho, coloridinho, azulzinho, quando o gene de melanina começou a atuar, despigmentou e ele ficou o quê? Laranja e branco. Então, o sakura se deve a Edonishiki que perdeu melanina. E esse nome sakura vem da cerejeira, que é quando as flores da cerejeira já estão envelhecendo, que vão ficando mais pálidas, que dá essa cor de sakura. Não confundir com saraçá, que é o vermelho e branco metálico, que era uma pergunta de ontem lá no grupo. O que era a cor do sakura? Observe que pode nascer sakura direto ou de Edonishiki, que despigmentou. Depende do cruzamento que foi feito. Mas a origem foi esse cruzamento de Edonishiki com peixe vermelho metálico. Resolvida a questão do vermelho e branco, que é o sakura, né? As outras colorações do cálico, como eu disse, é uma caixinha de surpresa. Aí alguém ainda perguntou: não, eu posso cruzar então um cálico com um black, ou cruza cálico com cálico? Depende. Quando você conhece a linhagem, sabe o que essa linhagem contém em termos de pigmentação, é interessante cruzar cálico com black, porque você está concentrando nos descendentes mais genes de pigmentação de melanina.
Quando você não sabe, é cruzar cálico com cálico, mas com o padrão de cor que você deseja, aqueles mais pigmentados. E vão sair peixes clarinhos, transparentes, não tem saída. Por quê? Cálico com cálico vai sair mete, vai sair cálico e vai sair metálico. Então, volto a dizer, se é uma linhagem que você já conhece, é interessante você cruzar cálico com metálico, porque não vai sair match, você vai ter metálicos e cálicos, meio a meio. Mas quando é uma linhagem que você não conhece, o seu interesse é na coloração do cálico, cálico com cálico, no padrão de cor mais desejável. E aí você vai ter uma variabilidade de cor muito grande. Parece que as interações de células pigmentares em relação a esses tipos de escama é muito amplo, muito amplo. Aí você tem uma variabilidade de tonalidade que é impressionante. Uma coisa que já me perguntaram, né? Se você quer ter um fundo mais azulado, parará, desde que seja cálico, que não tenha gene de despigmentação de melanina, cruza com Seibum. O Seibum vai aportar nos descendentes, né, uma certa quantidade de células de pigmentação azul. Na questão do Sakura, eu hoje de manhã postei até um vídeo ali com 2 peixes. Um deles tem algumas manchas pretas, né? Assim, mais escuras no corpo, né? E o outro não, o outro era vermelho e branco, né? Os dois cálicos, assim, mas nos dois predomina o vermelho e branco. A minha pergunta é um pouco assim: esse que tem algumas manchas mais escuras e tal, eu não posso, ele não é um Sakura, ele é um cálico. Ele é um cálico, não é um Sakura. Sakura obrigatoriamente é vermelho e branco. Esse da direita ele é laranja e branco, né? Vermelho e branco todo. Sim, sim. O outro tem essas pintinhas mais escuras. Ele não pode ser chamado de Sakura, então. Não, só se ele despigmentar. Se ele perder a melanina, ele fica um Sakura. Esse vídeo aqui está ótimo, porque dá nitidamente para a pessoa ver o que é a diferença de uma escama metálica para uma escama transparente, em todos os dois, né? Pois, exato. Esse vídeo está ótimo. E os peixes também estão muito bonitos. Não só o vídeo, né? Os peixes estão muito Agora, bonitos. e eu consigo fixar essa característica Sakura? Sim. É só cruzar Sakura com Sakura. Agora, observa um detalhe. Se esse peixe não tiver todos os genes de despigmentação, ele poderá dar descendentes no estilo do outro, com pigmentação preta. Sim. Ok? Porque ele pode nascer já Sakura ou poderá nascer com outras colorações e ficar Sakura por despigmentação de melanina. Vamos aproveitar que nós estamos com esses vídeos do Ederson aqui, porque essa aqui era a outra pergunta. Vai, esse aí. Colocado lá no grupo, vai lá, puxa aí, Ederson. E aí tem uma coisa assim que eu já observei isso. Eu tirei uma desova desses peixes e com red white, né? Naquela coisa, não, vou tirar alguns vermelhos aqui e tal. Não sei se morreu no negócio, tá? Mas todos os filhotes, não saiu filhote de red white na desova. Assim, né? E isso é uma coisa que também, assim, que tem uma linhagem já de Demequim e tal, que tem por aí, que ela é um pouco mais ou menos parecido com isso, assim, né? Esses cálicos quase que são transparentes, assim. E que também é muito difícil de passar alguma coloração por os descendentes, né? Então, um pouco dessa dúvida, assim, que eu queria saber ontem se tem alguma questão genética aí, né, professor? Observa o seguinte, aquilo que eu já falei antes, nós temos que separar características. Uma coisa é o cálico, outra coisa é a coloração. Né? Esse peixe é um peixe cálico, né? Com poucas células de pigmentação. Ele tem um pouco de melanina espaçadas,
né? Supondo que ele não tenha gene de despigmentação, né? Falta nele outras células pigmentares, ele tem poucas células pigmentares. Então, obviamente, ele não vai transferir para os descendentes coloração mais intensa. E aí, aqui é o caso daquele exemplo que você estava citando agora mesmo. Se o Ederson quiser, aqui é o macho e aqui é a fêmea. Se ele quiser aumentar a intensidade de cores escuras aqui, seria cruzar esse macho ou essa fêmea com um peixe preto, né? De preferência. Mas observe o seguinte: o cruzamento aí dos dois pode acontecer de cada um transmitir aquilo que ele tem de preto e sair algum filhote com um pouco mais de manchas pretas. Mas no meu caso aí até eu queria o vermelho e branco. Né? Eu cruzei com vermelho e branco e não saiu. Assim, né? Saiu um... Sim, sim. É porque eles praticamente não têm célula pigmentar vermelha. Se você olhar, eles não têm vermelho, não tem tom de vermelho. Neles aí, a ausência, né, das células pigmentares para o laranja, para o vermelho, eles não apresentam. Tá, mas e o vermelho e branco? Porque na verdade eu nem fui o macho, foi a fêmea, né? Eu cruzei com o macho vermelho e branco. Sim, sim. Não. Mas aí que eu volto a dizer, Ederson, os cálicos são uma caixinha de surpresa. Pode estar ocorrendo alguma interação gênica onde não está expressando. Observa, por exemplo, no Seibum, ele não expressa célula pigmentar vermelha. Tem cálico que não expressa célula pigmentar vermelha. Então, nos descendentes, pode estar prevalecendo. Ok? De novo, aí é meio tentativa e erro, cara. Não tem. Quer dizer, tentativa e erro, não, tentativa e acerto, que é melhor, né? É melhor acertar. Mas não tem muita saída. Não tem. Essa cor amarelada que esse macho ficou, assim, que parece que é um. Isso aí é célula pigmentar xantóforo. É muito comum essas células pigmentares no seibum dele ficar com os opérculos amarelos. É bem típico. Quando ele, inclusive, despigmenta, ele fica um branco amarelado. Ele tem bastante xantóforo. Eu tenho aqui os meus cometas aqui que eu faço cruzamento e algumas linhagens para trás aí, algumas gerações para trás começou a sair os brancos. Até dei uma continuidade nesse. E o que eu percebi que às vezes eu estava fazendo alguns cruzamentos ali e aparentemente parece que eles perdiam um pouco, iam perdendo, parece que a pigmentação conforme eu ia cruzando ali. E eu tô com dois, uma fêmea tigrada, e agora tem um macho, que se não me engano, acho que é filhote, filho dela. E eu tô querendo cruzar os dois juntos para ver se consigo fixar esse tigrado. Só que eu não sei se isso aí vai trazer também, clarear mais ainda os peixes, né? Essa é a minha dúvida, né? Se eu começar a cruzar assim, você não vai perder a coloração. Observa que a coloração dos tigrados ela não é uma coloração estável. Primeiro, porque é um cálico. Né? Estável que eu falo assim, vai ser reproduzido igualzinho a eles. Vai ter uma variabilidade muito grande. Porque no caso dos tigrados especificamente, né, é uma confluência de genes que está dando aquela característica naquele peixe. Certamente, você cruzando dois tigrados, você terá descendentes tigrados. Mas vai sair peixe com pouca pigmentação, que é a característica dos cálicos, como pode sair peixe escuro. Por isso que eu falei, quando você conhece a linhagem, o interessante, se você tem a linhagem já mais ou menos estruturada, é cruzar esses peixes com peixe metálico, escuro, para ter maior incidência de peixes tigrados. Na ausência, dois tigrados. Aí, no caso, seria cruzar com peixe mais escuro para tentar puxar mais esse tigrado. Puxar mais a pigmentação. Eu suspeito que, pela coloração do tigrado, ele tem, inclusive, genes de chocolate. Porque ele dá um padrão de coloração diferenciada, mas é uma suspeição. Como eu nunca trabalhei
em cruzamentos sequenciados dessa variedade, aí eu realmente não tenho experiência para afirmar, eu suspeito. Vou te dar um exemplo que é o que eu estou vivenciando nesse momento. O Sérgio me passou uns orandas com aquele padrão de cor parecido com o que o Ederson colocou lá dos Rio-Quins. Só que eles têm um pouco mais de pigmentação escura, um pouco mais, até um pouco de vermelho, inclusive. Mas assim, é aquele preto meio ralo. E eu cruzei esses peixes. De 300, tem uma meia dúzia com algumas plaquinhas pretas, que é o que eu quero encaminhar para a vaquinha, para fazer oranda vaquinha, preto e branco. Ok? São peixes cálicos, naquele mesmo estilo. Então, quando você pega dois peixes desse e cruza, você pode ter a sorte de cada um transmitir para aquele descendente específico todos os genes de pigmentação preta, que ao confluírem, se juntarem, pode dar manchas maiores, plaquinhas já pretas. Então, depende de que direção você queira dar no seu cruzamento. Aquela colocação lá do Minoro, dos vaquinhas, né? Eu não conheço vaquinha metálico que permaneça vaquinha, né? Só tem vaquinha cálico. O metálico é o Não panda, tenha, né? O metálico é o panda. desde que não tenha, exato, não tenha gene de despigmentação. Nós estamos aprendendo. Essa é uma coisa que a gente tem que começar. Quer dizer, começar não, que você já deve ter isso aí mais adiantado, né? Você já deve ter umas linhas de cálico aí, já de anos, que você sabe assim, esse cálico aqui não despigmenta, né? Uhum. O negócio é paciência, cara. Não, não tem saída, Mário. Não tem saída. Ou a gente vai construir, ou a gente vai, quando possível, importar, sem ter a certeza e garantia de que vai permanecer aquilo que veio. Você não sabe? É uma coxa de retalhos. A gente não tem mapeamento genético dos bichos, por isso a importância de construirmos um plantel nacional. Ou a gente faz, ou a gente faz. Tem outra saída, não. Não, estava pensando aqui nessa coisa das cores, né? Em algumas raças, assim. Porque isso também, né? Tem algumas raças que não admitem certas cores, né? Trazendo a cor está relacionada com a do hedonístico, do chubunque, né? Porque eu estou aqui olhando, a gente está conversando, eu estou olhando para os peixes aqui daquela seleção lá dos tailandeses de fundo azul, né? E Uhum. sobrou uma fêmea. Na verdade, tem duas fêmeas. Uma, ela ficou meio transparente, assim, tem muito pouco de azul, mais puxa um alaranjado. E essa eu não quero reproduzir. A outra que está aqui, que eu quero reproduzir, ela está já meses me enganando, né? E nada. E aí eu estou pensando em botar um peixe desse, agora ali ouvindo aí, um a outro, que é de uma linhagem semelhante daquele, o peixe que ficou em segundo ali da exposição, tal, das filhas dele, que são os tigrados também tailandeses. Sim, na verdade ele é mais preto do que tigrado, tem mal umas manchas tigradas, são cálicos também. Para ver Sim. se pelo menos eu tento garantir a seleção, é um backup aí, dessa linhagem dos cálicos de fundo azul. Né? Tem que experimentar, não tem saída, não. O problema é que falta aquário para experimentar. Tem que fazer um cruzamento, não tem saída. Certeza a gente não tem disso. Como é algo que a gente não tem ainda caracterizado bem, quantificado, que é a palavra mais exata, é só fazendo para descobrir. É isso aí mesmo. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu estou vendo que o Minoro colocou aqui Seibum, Chaquim, são raças determinadas pela cor. Não, isso são cores. Essas cores podem ocorrer em diversas raças. Seibum e Chaquim não é raça, é cor. Ok?
Minouro lá, ó, uma cor ou grupamento de cores pode determinar uma raça? Cor independe da morfologia, exceto naquelas denominações que nós acabamos de dizer, o caso do chubunquim, do Edonishk, Azumanishk, que aí ele está dentro de um padrão racial, mas com uma dada coloração. Então, observa, a cor ela não determina a raça. Ela pode determinar um padrão de coloração dentro de uma raça, que é o caso dos 3 exemplos que eu citei aí. Show só. Morfologia, outra coisa é a coloração. Quando se soma os dois, podem ter algumas denominações específicas. Não só essa coisa da cor, né? Assim, um ranchu tailandês cálico azulado, ele não vai ser nunca um hedonistic, né? Porque tem outras características que... É isso, professor? Porque o hedonistic Exatamente. é o ranchu japonês cálico, O né? japonês com aquela determinada coloração. Exatamente isso. Se eu tiver Né? um ranchu tailandês Pode-se, cálico, ele é, não é hedonistic. pode ser chamado de hedonístico por associação, mas não está no padrão original de hedonístico, porque o padrão de ranchu tailandês é bem diferente Sim. do ranchu japonês. O Minoru colocou a pergunta aí, né, que é o fenótipo em si que determina uma raça, em parte, porque coloração faz parte do fenótipo, né? E o que a gente está chamando a atenção é da morfologia. A morfologia permite uma série de combinações de coloração. Então, se for o fenótipo corporal, independente da coloração, né? Aí sim a gente enquadra dentro de uma raça. A coloração vem depois. Porque, por exemplo, um Edonishik, ele não deixou de ser Ranchu. Ele é o Ranchu com a dada coloração, mas é o Ranchu japonês com aquela coloração. O Saraçá, da mesma forma. Né? O vermelho e branco, o red e white, mesma coisa. Então, a morfologia corporal determina a raça e, associado a essa raça, a essa morfologia, vem padrões de cores. Isso. Ô, Mário, um pedido, se tu puder postar a parte do vídeo que eu te mandei pro professor, e eu queria ver o que eu faço para tentar seguir essa linha. Claro, peixes pretos ou seria o ideal, mas se eu posso usar um cálico metálico para continuar seguindo atrás do preto, porque assim eu perdi os peixes que eu consegui gerar o, esse peixe mais preto. Então eu não tenho muitas opções. E ele não se pigmentar, porque a ideia é que ele não tenha gene de pigmentação. Pelo menos ele é um Nisai e até agora ele está da mesma forma, mas ele não é completamente preto, ele é mais claro embaixo. A filmagem não está muito boa, mas O que você está querendo é trabalhar na direção de ficar mais preto, é isso? isso. Então, você pode cruzar esses peixes com pretos, não tem. O caminho é esse. É ir tentando concentrar, né, o maior número de melanócitos, para que ele fique mais escuro. E uma raça que você pode associar a esses, que são Ryukins, né, é você usar Demequim, que a morfologia corporal é do mesmo padrão, a única diferença é um par de gen que vai dar olho estufado. Você aí faz uma linha depois para Demequim e outra para Ryukin. O melhor cruzamento, né, dependendo da cor que você queira obter, em termos de padrão morfológico corporal, é Ryukin com Demequim. Mas Demequim de corpo curto, né? Óbvio. E as linhagens Sim. antigas são de corpo longo. Peixes É, esses com aí bastante ramp.
Esses foram originados da. Eu não tinha preto, mas aí eu fui seguindo aquelas dicas do cruzamento entre cálicos, né? E aí Sim, sim. consegui originar eles, né? Uhum, sem dúvida. É esse o caminho mesmo. Lá no grupo, no WhatsApp, eu coloquei um vídeo que eu fiz hoje pela tarde, né? De uma imitação de Tamaçaba, né? Só que ele está na cor selvagem e, e os vídeos que a gente assiste de Tamaçaba do Japão, lá é tudo saraçá, tudo vermelho e branco. Aí eu fico imaginando se isso pode ser considerado um Tamaçaba, né? Pelas características fenotípicas, né? Pela morfologia do corpo e excetuando-se a cor, né? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é se, como eu não tenho nada de corpo, de peixe de corpo vermelho e branco aqui, a não ser os Ryukin, né? A não ser os Ryukin, eu penso assim, será que não seria interessante eu cruzar esse elemento aqui com o Ryukin Sarasá e ir chegando naquilo que os japoneses têm lá no Japão, né? Que é tudo vermelho e branco, né? Lá, inclusive ele tem até aquele defeitinho na cauda, né? Para mim é defeito, né? Não sei, talvez para os japoneses lá seja qualidade, né? Você pode olhar a cauda é cauda simples, só que ela é meio que sobreposta uma sobre a outra ali, né? Onde vai dar a divisão entre lóbulo superior e inferior da cauda, né? Então ela, inclusive, ela é meia juntada ali, né? Meia uma por cima da outra ali, que é o que eu sempre vejo nos vídeos do lá do Japão, né? Dos Tamaçaba do Japão. Esse aí não, esse é outro intrometido aí que apareceu, né? É cauda curta, um intrometido cauda curta, o outro lá que eu estou falando, o outro que está ao fundo lá. Vamos por etapa. Vou responder a segunda questão primeiro. Foi bom você ter falado isso, porque eu estava me esquecendo de um detalhe, e aí eu vou buscá-lo em seguida. Esse peixe aí provavelmente é descendente de peixe de cauda dupla, né? Você tem origem dele? Quem tem a origem deles é o Ederson. Tá. Esse aí eu ganhei Então do isso veio Ederson. de Ryukin, de cauda dupla, que nasceu com essa cauda assim. Porque essa, como é que eu vou dizer, esse dobramento, essa intercalação de lóbulo aí, né, não é característico de Tamaçaba, né? Não é, morfologicamente. Você fazer o cruzamento com vermelho e branco para tirar vermelho e branco de cauda simples é um caminho, né? É um caminho. Mas eu acho que seria mais interessante partir de peixe que tivesse a cauda sem esse defeito. Se não Ah, tiver outro, usa esse. é, Mas se tiver outro, é melhor usar um peixe que tenha menos defeito, vamos dizer assim, né? sim. Porque a abertura de cauda dele aí não ficou legal, por isso que está tendo essa sobreposição, né? Ficou meio torto, né? Em relação ao vermelho e branco, já tem uns dias que eu coloquei lá no grupo a questão do Joaquim. E eu fiz para cutucar o pessoal, para ver se o pessoal retornava, né? Mas ninguém se dignou a dar continuidade no papo. Então, o que acontece? O Joaquim japonês é vermelho e branco. E por que ele chama Joaquim? Né? Porque o Akin significa Japão, Kim, peixe, né? Peixe do Japão, sendo que o original é da China. Né? Então, eu tinha a curiosidade, eu passei um bom tempo pesquisando para descobrir. Achei um site japonês que tinha a descrição disso. Porque quando os peixes chegaram no Japão, os japoneses começaram a criá-los. Né? E como o japonês gosta muito de vermelho e branco, olha que a bandeira do Japão é branca com a maru vermelho, né? A rodinha vermelha. Vermelho e branco é a cor do Japão.
Então, eles fixaram uma linhagem vermelha e branca, né, ao gosto do padrão japonês. Em seguida, começaram a chegar os peixes ryukin. Então, quando chegaram os ryukins, para o japonês dar o seu toque pessoal e diferenciar dos ryukins, eles passaram a denominar de wakin, peixe japonês. Esse é do Japão, foi construído aqui no Japão. Okay? Por isso que aquela morfologia é chamada de wakin. Mas o wakin, na origem, se refere a peixe vermelho e branco, formato de corpo selvagem e cauda dupla. A mesma coisa ocorre com tamaçaba. Lá na origem, no cruzamento, lá atrás, com peixe mais selvagem, o padrão é padrão vermelho e branco. Ok? Por analogia e associação, usa-se para as outras colorações. Mas não no Japão. E uma outra coisa ali também naquele peixe, Minoru, é porque o pedúnculo do peixe, com aquela sobreposição de caudal, o pedúnculo está torto. Então, colocar um peixe desse em reprodução pode ser que vai sair uma filhotada toda com problema, com problemas mais difíceis de serem consertados depois. Eu não sei se já inventaram algum recurso para desempenar, né, cauda de peixe. Já desempenei muita roda de bicicleta, tinha recurso. Tinha um garfozinho de acordo para você girar e apertando para raio aqui, dali, afrouxando um, você desempenava a roda, mas para peixe eu não sei não. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro, isso, Mário, boa. Ô, Mário, mandei um outro videozinho. ah, eu tentei filmar só 2 peixes, tem, na verdade, 3 peixes de cauda simples. Se esses peixes ajudam o Minoru-san, se estão mais dentro do padrão, porque eu realmente não manjo. Daí o professor dá uma olhada, né, e faça as suas críticas a construir essa linha do Tamaçaba ou Tamaçabá, como. Ah, você está dizendo que tem um bocado de cauda simples aqui, né? Especificamente eu estou tentando filmar os 3 que eu separei que são os melhores. Um mais escuro e O são ele- 2 tigrados que aparecem bem no início do vídeo, depois eu vou atrás deles. Eu chamo de tigrado, mas não é, né? Na verdade, ele só é um cálico. Tigrado ele teria que ter as linhas pretas, né? De forma vertical. Vertical não, horizontal. São, Horizontal não, vertical. são todos irmãos? Aí tá tudo misturado, porque são peixes que alguns eu ia doar, separar, descartar, alguns ia manter. Então eu acabei juntando o que sobrou, né, dos filhotes, mas eles tem de 2 cruzamentos aí. Já olha com o Minoru aí, se o Minoru vai animar a tocar para frente o trabalho Tamaçabá Tupiniquim. Isso. Em termos de cauda, está melhor do que o Minoru tem. É, E quanto à pronúncia, em japonês não tem acento. Então, teria mais ou menos o mesmo tom, tamasaba, né? Geralmente, só palavras que têm os mesmos sons é que são, como diz, dá puxada para um lado ou para o outro para diferenciar, tipo mate, mati, roshi, roshi, que aí dá diferença, mas o símbolo diferencia logo. Então dá essa entonação para diferenciar, mas geralmente as palavras em japonês têm mais ou menos a mesma tonalidade nas sílabas. beleza, então. Muito bom estarmos juntos novamente. Mauro, muito obrigado pela aula. Você deu uma compilada aí muito legal em tudo que envolve as cores, né?
Valeu, gente. Ótima semana para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Ótima semana. Bom Tchau, dia. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.